Bom dia para você que está nos assistindo. É o canal do Que Tal Ambiental com a realização dos nossos seminários temáticos. Os seminários temáticos do Que Tal Ambiental, eles são uma atividade do Vivências Interdisciplinares em Direitos Socioambientais, que é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Santa Cruz. Os nossos seminários, eles têm se realizado todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui pelo canal do Que Tal Ambiental. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre justiça ambiental, direitos humanos e estado socioambiental com o Pedro Lucas. Pedro Lucas é nosso estudante de Direito da UESC e um dos membros do nosso grupo de pesquisa. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Tá me ouvindo? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos... Tô ouvindo, professor. Tá me ouvindo direitinho? Pronto. Tudo certinho, tudo bonitinho aqui. Tá conseguindo me ouvir? Tá, Tô né? sim, estamos. Certo. Pessoal, Então, beleza. Bom sou dia, estudante de Pedro. Direito da UESC. Sim. Pode falar. Então, eu sou estudante de Direito da UESC e resolvi participar desse grupo de pesquisa, né? Primeiramente, porque eu queria me inteirar mais nesse movimento. Nesse movimento não, nessa atividade de produção de conteúdo para a web, artigos, essas coisas, porque... Vou tirar aqui. Justamente para enriquecer a minha experiência enquanto na vida acadêmica. Aí vamos dar continuidade agora nesses seminários aqui. Pronto. Começar, né? Então, isso, Pedro. Então, o tema de Pedro hoje é justamente esse que eu já falei para vocês, né? Justiça ambiental, direitos humanos e estado socioambiental. Existe, claro, sempre existe um texto base que nós distribuímos para os membros do grupo de pesquisa, e o link para esse texto ele vai ser colocado no nosso chat, tá bom? Pedro, a palavra é toda sua, fique completamente à vontade, e você tem aí de 20 a 30 minutos para poder fazer a explanação. Tá joia? Certo. Bom, pessoal, primeiramente eu vou iniciar o assunto com o tema que é as perspectivas da justiça ambiental, que estão no caso, em constante evolução. E eu gostaria de iniciar falando primeiramente da gênese do movimento por justiça ambiental. Qual a origem desse movimento? Bom, diante das leituras dos textos base, eu percebi que essa justiça ambiental, a origem por esse tipo de movimento, ele remonta aos movimentos sociais dos Estados Unidos, principalmente a partir da década de 60, quando muitas pessoas passaram a reivindicar direitos civis existentes nos Estados Unidos e protestar também contra a exposição humana e a contaminação tóxica de origem industrial. Então, são vários casos emblemáticos, como, deixa eu citar aqui um, que foi do Canal do Amor, de tradução livre, né? E esse caso ocorreu na cidade de Niagara Falls, em Nova York, e ele se notabilizou pelo alto grau de mobilização social da comunidade local contra a poluição por dejetos químicos. Naquela época, o empreendedor William Love propôs um projeto que pretendia, no caso, conectar as partes alta e baixa do rio Niágara, acho que é assim que se pronuncia, por meio de um canal de mais ou menos 9 quilômetros de extensão e 84 metros de profundidade. Algumas décadas mais tarde, quando era o ano de 1920, mais ou menos, o projeto foi abandonado e a área foi escavada, foi vendida. Aí tornou-se um grande depósito de lixo até o ano de 1953, mais ou menos.
Então, dentre as principais indústrias que utilizavam esse canal, destacava-se a Hooker Chemical, não sei pronunciar isso direito, é Chemical Corporation. É assim mesmo. Aí nessa área, o exército americano também se valeu, mais um agente poluidor nesse caso, né, para utilizar a área como despejo de dejetos bélicos. Então, vocês percebem que essa área já tem um histórico de degradação ambiental impressionante, né? Bom, mas como isso se transfigura nesse movimento por justiça ambiental? No final da década de 70, a comunidade local descobriu que as casas que eles ergueram foram construídas sobre um grande aterro, justamente desses dejetos químicos e bélicos que foram despejados aí ao longo dos anos, das décadas. E eles reclamavam que a comunidade, que as crianças do local, as pessoas, não podiam brincar fora da casa, porque a sola dos seus pés ficavam imediatamente queimadas. Reclamavam também que não podiam iniciar plantações, que as árvores morriam na região e que os animais domésticos não podiam ficar em contato com essa terra, aí eles tinham que ser mantidos dentro da própria casa das pessoas. Com o passar dos anos, com esse problema aumentando, os moradores decidiram fundar uma associação com famílias afetadas e filiadas, que justamente tinha como objetivo pressionar as autoridades a oferecer uma resposta à situação. Então, deixa eu colocar aqui nos pontos. Foi esse, então, pode-se considerar esse movimento, primeiro, como o primeiro movimento como racismo ambiental, que popularizou essa expressão de justiça ambiental. Aí tem um autor que fala aqui, diz assim, Ali destaca que a perspectiva da justiça ambiental nos Estados Unidos é fruto de um movimento social organizado contra casos locais de racismo ambiental, possuindo fortes vínculos com o movimento dos direitos civis de Martin Luther King. Aí eu achei essa frase válida e coloquei aqui justamente para fazer essa leitura. Bom, diante de toda essa situação, podemos concluir que o racismo ambiental exprime um fenômeno que as políticas públicas ambientais, práticas assim, acabam afetando populações socialmente vulneráveis de modo desigual. Aí vale ressaltar que pode ser intencionalmente ou não. Então, coloquei também aqui outra explanação, para Bullard, o racismo ambiental é, portanto, uma forma de discriminação institucionalizada, que opera principalmente onde grupos étnicos ou raciais formam uma minoria política ou numérica. Aí, gostaria de ressaltar aqui também que os Estados Unidos tem uma agência que se chama Agência de Proteção Ambiental, que faz parte de uma legislação federal norte-americana para promover um superfundo para justamente essas pessoas que foram atingidas por esse tipo de várias degradações ambientais. Aí, continuando aqui com o assunto, poderia falar também aqui um movimento de internacionalização do movimento por justiça ambiental, que justamente ocorreu na década de 90, e a difusão desse movimento se deu para além das fronteiras, no caso dos Estados Unidos, né? Justamente por toda essa pressão popular que se deu em torno desses diversos tipos de degradação por indústrias, pelo próprio exército, no caso, com despejo de material bélico, e a partir disso, esses movimentos conseguiram ganhar fôlego. Então, a partir daí, você pode traduzir, no caso, seria uma espécie de consequência desse movimento por justiça ambiental, que seria os conflitos ecológicos distributivos.
que, segundo Alié também, ele diz que congrega padrões sociais, espaciais e temporais de acesso aos benefícios obtidos dos recursos naturais e aos serviços proporcionados pelo meio ambiente como sistema de suporte à vida. Ainda, os determinantes da distribuição ecológica podem ter origem naturais como clima, topografia, padrões pluviométricos, bem como podem ser atrelados a fatores sociais, econômicos, políticos e até mesmo tecnológicos. Segundo ele aqui no texto ele resume bem, os principais conflitos de distribuição ecológica relacionam-se com, primeiro, o racismo ambiental, que é um fator determinante de carga desproporcional de contaminação, a contaminação tóxica de origem industrial sobre certas localidades pobres do planeta, a contaminação tóxica na verdade, a dívida ecológica reclamada pelos países em desenvolvimento, a biopirataria também poderia se enquadrar como um fator para esses conflitos ecológicos distributivos, visto que ela é gerada de apropriação de recursos genéticos silvestres ou agrícolas sem remuneração adequada ou sem reconhecimento de direitos sobre tais recursos, as comunidades tradicionais ou indígenas. E tem outros pontos aqui, mas eu coloquei justamente os principais, seriam também os conflitos ambientais urbanos relacionados com a questão da poluição do ar, das águas e do lixo urbano. Bom, aí no caso, essa parte que eu explanei fazia parte do capítulo 1 do livro, aí agora eu vou partir propriamente para os capítulos que ficaram, que no caso se refere ao capítulo 2, e ele busca explanar a visão da justiça ambiental nas modernas teorias da justiça. Aí, primeiramente, temos que entender que existe de certa forma, um paradigma do homem e da natureza. Mas como se dá esse paradigma? Existe o modelo natureza-objeto e o modelo da natureza-sujeito. Aí eu vou explanar esses conceitos posteriormente. Mas eu ressalto aqui que ambos esses modelos meio que são perspectivas falhas, visto que existem outros modelos que, no caso aqui o texto diz, que no caso seriam mais, de certa forma, enquadráveis nesse movimento. Aí, bom, nesse capítulo do livro, ele faz referência ao livro de Sandel, que é Justiça, o que é fazer a coisa certa. E aborda 3 principais temas dessa justiça ambiental. Sobre a visão de múltiplos filósofos, autores, aí eu vou tentar dar uma breve explanação aqui no caso. A primeira perspectiva se refere à justiça como maximização do bem-estar. Mas o que seria isso? Essa justiça como maximização do bem-estar está atrelada principalmente na ideia da justa distribuição dos bens. Também da felicidade e da utilidade. Então, o que traduz principalmente essa teoria é o utilitarismo de Jeremy Bentham. E, basicamente, o utilitarismo desse autor diz que a ideia dele é muito simples. Ele discorre que a maximização da felicidade é vista como um objetivo mais elevado da moral. Então, de certa forma, ela teria que assegurar a hegemonia do prazer sobre a dor. Então, utilidade seria tudo aquilo que se refere ao prazer e à felicidade. E por quê? Justamente para evitar a dor e o sofrimento das pessoas. Entretanto, essa visão de Bentham foi meio que superada com o John Stuart Mill, que buscava principalmente reformular esse hedonismo de Bentham. Então, qual era a proposta dele? A proposta dele era conciliar os direitos e liberdades individuais com a filosofia utilitarista herdada de Bentham. E ele considerava a utilidade como
uma instância final do debate moral e pregava por uma visão mais ampla de utilidade, baseada em interesses permanentes do homem numa perspectiva, de certa forma, mais coletiva, digamos assim. Ou seja, ele acreditava no conceito de utilidade, na maximização da utilidade a longo prazo. Ou seja, ele não era imediatista, como Bentham era. E então, o respeito aos direitos e às liberdades individuais acabariam por proporcionar a máxima felicidade humana. O segundo conceito, que faz parte da espinha dorsal desse livro de Sandel, é a justiça pela perspectiva da liberdade. Que diz que existem diversas teorias que enfatizam o respeito a direitos individuais, embora eles discordem entre si sobre quais desses direitos devem ser considerados mais importantes. Bom, dentre essa teoria, são identificadas duas correntes, que seria a corrente libertária e a corrente da equanimidade. Minha língua trava um pouco para falar esse nome. Então, basicamente, a ideologia libertária defende que o indivíduo humano é detentor de direito fundamental à liberdade. Ou seja, o direito de fazer o bem que quiser com aquilo que lhe pertença, desde que seja respeitado o direito dos outros de agir da mesma forma. Eles acreditavam em um Estado mínimo que assegure o cumprimento de contratos, proteja a propriedade privada e, de certa forma, mantenha a coesão, a paz social. Já a segunda proposta, que é a proposta libertária, ela repudia essa ideia de justa distribuição dos bens que esteja alterada um determinado padrão de igualdade, seja nos rendimentos, nas utilidades ou no atendimento das necessidades básicas. Para ele, o que importa é como essa distribuição é feita. Aí, dessa forma, Sandel destaca que os libertários rejeitam 3 tipos de diretrizes e leis que o Estado moderno normalmente promulga, que no caso é o paternalismo estatal, a legislação em matéria moral e a redistribuição de renda ou riqueza. Então, basicamente, ele defende os livres mercados, opondo-se à regulamentação governamental em nome da liberdade humana. Nesse contexto, eu poderia também citar a filosofia moral de Kant, que também contribuiu para esse reconhecimento da dignidade da pessoa humana. E meio que para pensar uma justiça sob um prisma de liberdade e razão, no caso. Mas essa teoria dele é meio criticada porque Kant não apresenta com clareza os fundamentos e princípios da justiça que originou esse contrato imaginário. Bom, aí dando continuidade ao assunto, eu gostaria de, ainda ter outro ponto, que seria também a justiça como virtude. E aí, esquecendo desse aqui. Bom, o principal expoente dessa teoria foi Aristóteles, que defendia que a ideia de que os princípios da justiça não devem manter de certa forma, uma neutralidade com respeito à vida boa. Então, traduzindo isso, Aristóteles entendia não ser possível deliberar sobre justiça sem deliberar sobre o significado dos bens sociais. No caso, seriam cargos, direitos, oportunidades. E tratou-se de uma concepção de justiça que colidiu com a visão de Kant e até de John Rawls também. Essa filosofia de política de Aristóteles, ele não dá margem à liberdade, já que uma constituição que procure, no caso, cultivar uma concepção de vida boa, estará praticamente impondo a alguns indivíduos os valores de outros. Eu gostaria aqui também de dar um complemento, que nessa perspectiva, uma opinião própria, no caso, essa perspectiva de justiça ambiental, que eu vejo muito no estágio que eu faço. Tive que interromper agora pela
pandemia, que é justamente no Ministério Público. Não sei se você conhece, com o doutor Aline. Sim, Aí, grande sim, né? parceira. Fico muito E feliz. basicamente o que eu vejo lá é que, por exemplo, em diversos casos, você percebe que por exemplo, vou colocar uma senhora, ela ficou anos com alguma espécie de animal silvestre, por exemplo, um papagaio, e ela não sabia que aquilo ali seria tipificado um crime. Então, mas no caso, ela ainda está cometendo crime. Bom, e qual seria alternativas para fazer essa pessoa, de certa forma, pagar pelos prejuízos que ela causou pelo meio ambiente? Seria justamente acordos, né? De transação penal, o TAC. Uhum. E aí, ao meu ver, vivendo essa realidade na prática, eu percebi que esses instrumentos processuais entraram justamente para promover essa justiça, né? Porque para tentar livrar essa pessoa do oferecimento de denúncia, toda aquela percepção penal envolvida, então ela Sim, pode traduzir isso e adequar essas medidas que podem ser socioeducativas a uma realidade própria da pessoa. Por exemplo, você pode colocar essa pessoa para causar uma obrigação dela de alimentar passarinhos em um centro de acompanhamento, acho que um CETAS, né? sim, Então, essa pessoa acaba se inserindo nesse contexto, ainda sob aquele panorama, que é aquela perspectiva que ela cometeu um crime, mas, de certa forma, ela consegue traduzir esse crime em um positivismo para a sociedade, no caso, entendeu? Aí a importância de trabalhar todas essas questões de justiça, não ser aquela coisa rigorosa de sempre na letra da lei, que cometeu um crime, tudo, entendeu? Aí é sim. isso essa crítica que eu gostaria de fazer. Aí, bom, vamos dando continuidade aqui. Então, basicamente, essa justiça ambiental seria uma exigência do bem comum. Segundo o autor, acho que eu anotei aqui, de Lorenzo, é uma das relações de justiça fundamentais para o bem comum universal, que seria justamente a justiça ambiental. Então, você percebe que as relações entre homem e natureza estão em permanente evolução. Não é uma coisa fixa, imutável. Então, os debates sobre essa justiça ambiental necessitam ter um acompanhamento, de certa forma, ético sobre essas relações entre homem e natureza, sob pena de entrarem em conflitos e deveres de justiça morais. Deixa eu colocar outro tópico aqui. Senão... sim. Sobre, especificamente, da questão da justiça ambiental e da redistribuição. Nesse tópico, eu fiz anotações sobre Baggio. Baggio, acho que é assim. Eu confundo um pouco esses nomes, não sei se é italiano. São os estrangeiros, Mas, né? enfim. Mas, enfim, esse autor se refere a essa justiça ambiental e redistribuição. Ele diz que passa o serviço como bens ambientais e os riscos ocasionados pelas atividades humanas em sociedade, como encargos a serem distribuídos de forma mais igualitária. Herculano, eu coloquei também assim, para contrapor essa visão, diz que a perspectiva da justiça ambiental seria uma espacialização da justiça distributiva, porquanto relacionada diretamente com a proposta de justa distribuição do meio ambiente ecologicamente equilibrado entre todos os seres humanos. Bom, aí eu vou entrar agora na parte de... Deixa eu colocar aqui os tópicos. Sim. É bom ressaltar que... Deixa eu colocar aqui. Estava travando um pouco. O tópico da identificação, encontrei aqui agora. Identificação das dimensões
dessa justiça ambiental. Com base nas leituras anteriores, nos tópicos antecedentes, percebeu-se que essa perspectiva de justiça ambiental não leva em conta apenas os interesses humanos, individuais, mas também os interesses de grupos humanos como um todo, bem como interesses de outras formas de vida da própria natureza em si. Deve-se pautar essa consideração de justiça pela noção de virtude, pelo do moral, da debate moral e pelo bem comum, no caso. E ainda nesse tópico, tem também a dimensão da justiça ambiental intergeracional, que aborda que as considerações de justiça ambiental focam-se na injusta distribuição do espaço ambiental e do equilíbrio ecológico que atinge, sobretudo, as pessoas, os grupos humanos, integrantes de gerações humanas contemporâneas que diferem das futuras gerações. Bom, tem um exemplo disso, da dimensão internacional da justiça ambiental, como aquele que o objetivo é alcançar justiça sobre a distribuição dos recursos naturais. Ainda nessa perspectiva, existe a justiça ambiental intergeracional, diferente do inter. Então, de modo igual, existe segundo essa perspectiva, uma trivalência de redistribuição. Um reconhecimento da capacidade presente na perspectiva da justiça ambiental permite, no caso, identificar uma segunda dimensão cujos destinatários são as gerações humanas futuras. Então, as considerações de justiça ambiental, nessa visão, pautam-se pelas relações, justamente nisso, entre os seres humanos dessa geração e das gerações futuras, visto que há uma ampliação do círculo da comunidade humana numa escala temporal evolutiva voltada justamente para esse futuro da humanidade. Aí vou explanar também sobre chegando à parte final, que seria justamente o tópico, seria justiça ambiental, direitos e deveres por uma nova ordem jurídico-ecológica. E nesse capítulo, especificamente, ele aborda os direitos humanos e a justiça ambiental também. E ele cita o equilíbrio ecológico, os direitos humanos e essa justiça ambiental sob a perspectiva de diferentes textos normativos internacionais, que justamente versam sobre esses direitos humanos. Eu poderia citar aqui a declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, no caso a Declaração de Estocolmo, de 1972, e justamente ele previu no primeiro artigo, do preâmbulo do primeiro artigo, que tanto o ambiente natural quanto criado pelo homem são essenciais para o bem-estar e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, até mesmo o direito à própria vida. E também, vou citar também a Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, propriamente dita, que em 1990 publicou a resolução 1990/41, titulada Human Rights and the Environment, acho que assim pronuncia, reconhecendo que a degradação ambiental, em muitos casos, provoca alterações irreversíveis no meio ambiente, ameaçando os ecossistemas que sustentam a vida, a saúde e o bem-estar dos seres humanos. Então, percebe-se que existe um desequilíbrio ecológico no meio ambiente, provocado pelo quê? Justamente pelas ações antropogênicas, que acarreta inúmeras situações que equivalem a verdadeiras recusas à dignidade de certos indivíduos e comunidades humanas, sobretudo quando estão em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, percebendo-se, portanto, essa relação entre direitos humanos e justiça ambiental. Aí tem uma observação de Carvalho que diz que pode-se dizer que a relação entre a existência do ambiente ecologicamente equilibrado e a dignidade humana é umbilical,
A existência de ambiente adequado foi essencial para o início da vida há milhões de anos atrás e continua sendo. Hoje, no futuro, é essencial para sua manutenção e perpetuação. Então, desse modo, não se concebe uma vida digna, não se concebe vida digna onde se respira ar poluído, se ingere alimento envenenado e se bebe água contaminada. E se está sujeito à ação de substâncias que representam risco à vida e à saúde, no caso. E, por fim, tem também outro texto normativo que se trata desse desequilíbrio ambiental, que foi bem retratada pelo estudo realizado pelo Centro de Direitos Humanos e Ambiente, que é uma organização não governamental, sediada em Córdoba, Argentina, que assinala a degradação ambiental e o esgotamento que diz que a degradação ambiental e o esgotamento dos recursos naturais gera pobreza, desemprego, emigração às cidades, afeta o uso e o gozo dos direitos humanos, em suma, né, e também cria problemas novos, como refugiados ambientais e suas consequências econômicas, sociais, também aprofunda severamente problemas já existentes. Nessa perspectiva, nós podemos citar a situação de vários países do Pacífico que, em decorrência de todo esse aquecimento do global, toda essa junção, derretimento das calotas polares, tem observado um aumento no nível do mar e já tem estudos realizados que dizem que daqui a alguns anos, esses países insulares, no caso, desaparecerão completamente, né? Então, as pessoas se tornariam, no caso, apátridas, porque não teriam um solo para chamar de seu, no caso. Aí é interessante fazer essa complementação também. E, por fim, para fechar, acho que deu tempo já, professor? Como é que é já passou, então, chegou em 30 minutos, mas você pode ficar um pouco mais à vontade, porque o pessoal não mandou ainda nenhuma pergunta aqui no chat, e eu vou estimulando o pessoal aqui, né? Você quer fazer alguma pergunta? Você quer também fazer algum tipo de comentário? Utilize o chat aí, participe um pouquinho aqui com a gente e ajude o debate, né? Auxiliar o debate. Então, eu só vou concluindo, né? Quais seriam as vantagens do reconhecimento desse direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Eles, primeiro, servem como uma limitação jurídica ao poder de pressão política de grupos econômicos, serve para assegurar a reparação de danos em determinadas situações em que as normas jurídicas de direito interno não têm obtido êxito. Eu fiz essas anotações. Também pode assegurar o acesso à justiça e impulsiona a outorga de remédios jurídicos apropriados à proteção ambiental perante as cortes internacionais. Ele também implica uma flexibilização das normas jurídicas de legitimação ativa e isenção de ônus sucumbenciais e até inversão de ônus da prova. Favorece também a adoção de um padrão não discriminatório do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E, por fim, eu poderia dizer também que ele produz mudanças na linguagem, na consciência e nas ações das pessoas, induzindo a adoção de comportamentos mais ecológicos e a reprovação social e jurídica dos infratores. Aí, basicamente, é isso, professor. Tinha deixado aqui o microfone desligado. Mas, Pedro, parabéns. Você conseguiu sintetizar bem as ideias que estão constantes no livro. E, para quem quiser, né, ter acesso, vou deixar aqui, olha, a nossa referência, é o livro do Rogério Santos Ramé, que é intitulado Da Justiça Ambiental e dos Direitos e Deveres Ecológicos, Conjecturas Político-Filosóficas para a Nova Ordem Jurídico-Ecológica. Ele é da editora da Universidade de Caxias do Sul, ele é uma edição de 2012, e o link
né? Está bem aqui, ele está situado aí a ementa, no né, chat. do curso. E está aqui no chat para quem quiser já ter acesso, né, a ele. Bárbara Magali tá, ela é. Eu estou sentindo falta de Gorete. Gorete avisou que não ia poder participar, mas está bem representada aqui, que Bárbara Magali sempre está participando, né, junto com a gente, fazendo sempre perguntas. Deixa eu ver aqui. Bom, Bárbara Magali está colocando aqui, Pedro, perguntando: como você vê os direitos humanos e os deveres ecológicos na prática, em especial com as comunidades tradicionais? Né? Você já deu uma pincelada quando você falou um pouco a respeito da sua experiência com o Ministério Público, né? Então, você pode ficar à vontade aí para conversar um pouquinho e qualquer coisa eu também posso fazer alguma referenciazinha, algum comentário, mas fique aí à vontade. Viu? Ela perguntou como você vê os direitos humanos e deveres ecológicos na prática, em especial com as comunidades tradicionais. Isso. Bom, Bárbara, ao meu ver, não sei se o professor Guilherme concorda comigo, eu diria que toda essa discussão ainda meio que não encontra ainda um arcabouço normativo próprio e ficam muito, de certa forma, em princípios e também, de certa forma, perspectivas mais abstratas, assim. Então, especificamente em relação a essas comunidades tradicionais, ao meu ver, né, eu acho que deveria ter mais legislações específicas de proteção, mais... Eu acho que também, principalmente, no caso, se referindo à legislação, eu não sei se isso é possível, mas uma bancada no Senado, no Congresso Nacional como um todo, mais forte, assim, com a presença mais forte nessas perspectivas ambientais. E também nós podemos citar o próprio ministro, né, Salles, que disse que iria passar a boiada nas regulamentações. Então, eu acho que isso meio que acaba usurpando todos esses direitos consagrados. E também, agora, eu também acredito que a própria opinião popular das pessoas que tratam essas comunidades tradicionais como movimentos, assim, eles meio que colocam conjuntura política, aquela velha dicotomia, né, entre esquerda e direita nessas discussões, e acabam colocando, tipo assim, por que comunidades tradicionais, como assim, de indígenas necessitam de áreas de milhões, de milhares de hectares, se eles não estão ali efetivamente produzindo para a nação, não estão ali efetivamente colocando em pauta, né, assim, um crescimento econômico. Aí acaba colocar essas populações em esses povos indígenas em situação de completa vulnerabilidade social e meio que acabam deixando eles inertes, né? Como se eles, de certa forma, fossem apenas objetos de estudo, de zoológico mesmo, propriamente dito. Eu acho que seria isso, né? Eu acho que toda essa discussão ainda se encontra em um arcabouço muito abstrato. Eu acho que deveria ter situações práticas, no caso. Uhum. Pedro, e você falou uma coisa nessas questões importantes, né, sobre colocar os direitos em prática. Né? É bom que as pessoas que estejam assistindo a gente tenham um pouco mais exata a dimensão de como a gente de como a gente entende, né, a questão da justiça, da justiça e das justiças, no sentido ambiental e ecológico, né, que vai além da proteção específica dos elementos naturais que fazem parte do ambiente, ou mesmo o patrimônio cultural, né? Vai também para a perspectiva de proteção do ser humano que habita, né? Que habita esses locais. Né? Então, quando a gente pega, principalmente, né, em relação a comunidades tradicionais, em que você tem necessidades principalmente de respeito à sua cultura, aos seus modos de vida, ao seu relacionamento com a natureza, a gente tem entrado nos últimos tempos
em algumas perspectivas bastante preocupantes. Principalmente, você já citou aí a fala do ministro do Meio Ambiente, mas eu citaria também a fala do ministro da Educação, que diz que, naquela mesma reunião, diz que odeia a expressão povos indígenas, povos quilombolas e por aí vai. Né? Ou seja, você tem aí toda uma de certa forma, quer retirar a individualidade. Sim, tem toda uma perspectiva de negação das particularidades que fazem parte dos modos de vida dessas pessoas, que são brasileiros como nós, né, mas que eles estão presentes numa singularidade que precisa ser respeitada no sentido de nós respeitarmos a diversidade existente no território nacional. Né? Diversidade étnica, diversidade cultural, diversidade sexual, diversidade religiosa, né? E que, infelizmente, o que a gente assiste nesse período é uma negação dessa diversidade, que efetivamente preocupa, e preocupa muito a gente, né? Tiago fez uma pergunta aqui, né? Na realidade, duas perguntas, e aí eu vou emendar as duas, tá? A primeira que ele faz justiça ambiental é sinônimo de acesso à justiça em matéria ambiental? E ele vai completar perguntando se na nossa região nós temos algum caso de injustiça ambiental, né? Eu sei que é estagiário do Ministério Público, né? Certamente tem aí alguma vivência de situações, eu acompanhei mais de perto. Ultimamente não tenho acompanhado tão de perto assim, mas eu já acompanhei mais de perto o trabalho da doutora Aline, né? Vejo o trabalho que ela tem para manter, né, uma seriedade na proteção do ambiente natural e cultural, das pessoas, né? E eu tenho certeza que vocês têm muita história para contar do trabalho que vocês fazem. Nos últimos tempos, ela estava afastada porque estava na banca da comissão, né, para o concurso de promotor de justiça, aí não estava muito presente, entendeu? Mas nós temos, sim, vez ou outra, nós pegamos um caso teve um movimento antigo lá que era da Terra Prometida, que eles chamavam, lembro. Que era justamente isso, né? Lembro. Entendeu? Que tinham várias pessoas ali que inclusive, algumas pessoas ainda foram lá prestar depoimento que, antes mesmo de começar a estagiar lá, anos, né? Essa questão dessa terra que as pessoas ficam reclamando, que diz que tinha uma pessoa lá que meio que era como se fosse um senhor feudal, né? Da região, que ameaçava, colocava todo mundo para fora, queimava a casa. Aí meio que traduz isso, né? Essas injustiças. E injustiça essa que justamente chega a ser até irônico, né? Porque o nome era Terra Prometida. E chega uma pessoa assim, aí você traduz assim também. Sim. E veja só, né? Respondendo um pouco, né? Indo ao encontro da pergunta de Tiago, o acesso à justiça em matéria ambiental é uma das formas, né, de se realizar a justiça ambiental. Não é a única, e a gente não pode confundir, né, essa questão, o nome justiça a poder judiciário. Nós estamos falando aí um espectro bem maior, né, que você até falou quando você fez a remissão lá, as concepções e as perspectivas, né, da justiça ambiental, como ela surge, né, e a gente tem muito mais esse sentido da justiça enquanto equidade, equilíbrio, respeito, né, acesso a direitos, que vai muito além, né, de acesso ao poder judiciário. Afinal de contas, uma das discussões mais palpitantes, por assim dizer, né, que nós temos presenciado e participado, todos nós, é essa superação da ideia de que o direito ele se realiza a partir dos sistemas
né, dos sistemas do Estado. Né? Ele vai muito além. Ele tem a perspectiva moral, ele tem a perspectiva ética, né, e que muitas vezes a gente necessita do aparato estatal, digamos assim, não só a justiça, o poder judiciário em si, mas todos aqueles, né, os órgãos que fazem parte do sistema de proteção ambiental, mesmo do sistema de proteção de direitos humanos, a gente recorre a esse aparato justamente quando o sentido de justiça falha, né? Então, o que a gente busca, na verdade, o que a gente prega, claro, é a nossa grande utopia, digamos assim, né? É como a linha do horizonte, que quanto mais você caminha em direção a ela, ela o tempo todo se afasta. Essa é a nossa grande utopia, da gente conseguir construir socialmente um sistema que garanta às pessoas o acesso aos seus direitos da forma mais ampla possível, né? Você citou aí, Pedro, a questão do lá da Terra Prometida, que tem a ver, né, para quem não conhece o caso, tem a ver com a ocupação da área destinada ao Parque Estadual da Ponta da Tulha. Aquele espaço ali, ele foi invadido por pessoas que se entendem quanto despossuídas de terra. Foi fundada uma associação, a Associação Terra Prometida, tem todo um sentido bíblico aí, né? E que tinha ou tem, né, desconheço a situação atual, uma situação muito clara de dominação de uma pessoa, um grupo de pessoas sobre aquelas que estavam ali, né, vendendo esperanças para as pessoas, e a venda de uma justiça social, sendo que essa justiça social, de acordo com os parâmetros legais, da forma como estava sendo pregada, seria impossível em função da existência de uma unidade de conservação de proteção integral justamente naquela área ali. E aí você tem todo um problema para tratar que envolve também práticas ilícitas, né? Tanto a invasão da propriedade, quanto também, né, o enganar as pessoas, ludibriar a boa-fé das pessoas, prometendo para elas uma situação social, uma melhor situação social que, infelizmente, nos parâmetros atuais da legislação, não seria possível, né? É uma das situações de injustiça de injustiça ambiental, inclusive, que a gente pode encontrar. Tem outras situações também que eu sei que o Ministério Público já se deparou, né, que, por exemplo, a presença de pessoas, né, pessoas que já existiam há muito tempo na área do Parque Estadual do Conduru, né, ainda antes da decretação do parque, que até hoje ainda se encontram lá com uma situação difícil, né, precisando ser removidas e alijadas de políticas públicas. Outras situações também que envolvem a deposição irregular de lixo, ou seja, pessoas que moram próximas ou mesmo dentro dos lixões das nossas cidades. Eu sei que o Ministério Público também tem um projeto, tem uma pesquisa do Prodema relacionada a isso. O Ministério Público, a base Mata Atlântica, a outra coordenação, né, que era com o Dr. Yuri, também tem tem outros trabalhos realizados também no sentido, né, da produção de águas, pagamento por serviços ambientais, que são tentativas de superação, né? Eu estou com um problema aqui e a gente vai precisar encerrar, né, Pedro? Ainda antes do previsto, surgiu um problema técnico aqui e a gente vai precisar encerrar antes do momento previsto aqui, né? Mas se você quiser dizer algumas últimas palavras aí, você tem aí uns 2 minutos mais ou menos para poder fazer o uso da palavra e a gente encerrar. Então, professor, eu queria falar que agradeço a oportunidade de participar desses seminários e estamos aí, basicamente.
os próximos, para as outras dúvidas assim também. Então, pronto. Obrigado, Lucas. Obrigado. Parabéns pela sua participação, pelo seu preparo, pela sua disponibilidade, né? Aqui agora, gente, nós que estamos aqui participando dos seminários temáticos, nós vamos ter uma pequena pausa.